Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar prosperidade de modo falso. O pastor Leonardo Salles esteve em live com Isael do canal Fuxico Gospel para poder falar um pouco da sua vida ministerial e também da sua polêmica com o pastor Eliseu Rodrigues. Leonardo Salles aproveitou para rebater todas as críticas feitas sobre ele e o seu ministério, e como também não perdeu tempo, deu umas boas cutucadas no pastor Eliseu Rodrigues. Nesse vídeo você vai ver o pastor Leonardo Salles falando dos escândalos envolvendo seu nome e fazendo um desafio ao pastor Eliseu Rodrigues para ver quem realmente é profeta. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e, sem muita demora, vamos ao vídeo. Então, por exemplo, o que me fez hoje lá a minha resposta no vídeo do Eliseu. Eu tinha ido lá, eu fui pregar num evento, pela misericórdia de Deus, a primeira vez em Santa Catarina. Pregamos no ginásio para 10 mil pessoas, segundo o laudo do bombeiro. Quando acabou o nosso culto, eu estava cansado, porque quem trabalha com culto de libertação sabe que você sai moído. O corpo físico sente, você cansa, você se doa ali. Mesmo cansado, fui lá onde ele estava ministrando, no Bom Samaritano, sentei no altar, fechei meu olhinho, fiquei até o final. Fomos lá no gabinete, outros pastores estavam como testemunha, e ali foi pedido perdão, ele pediu perdão, eu também pedi perdão, e ali estava resolvido. A Luana, a esposa dele, é uma mulher sábia, a gente não tem que também... O problema do ser humano imaturo hoje, que eles têm que criticar o que tem que criticar e não conseguem elogiar o que tem que elogiar. Ela foi totalmente sábia. No final dali foi pedido para tirar uma foto por ela, eu tirei. Aí na foto, ele não me abraçou e eu não tinha visto. Não me abraçou, colocou um texto no Instagram, depois editou o texto. Aí começou a botar, como é que é? A paz é instantânea, comunhão processual, aí o pessoal comentando. E ele veio falando muitas coisas no comentário besteira a meu respeito. Inclusive falou, tem uma foto aí, não tem? Sim, o senhor mandou para cá. Inclusive, posso colocar na olha tela o que aqui? ele falou aí, ó. Ele botou assim, ó. Falando do texto, aí falou, ó. Aí vai dizendo, ó. Aí ele botou, ó. Aí veio as condenações. Respondendo sua segunda argumentação, pelos frutos, estou tranquilo. Nunca saí com funkeira, nunca ataquei pastor. O seu profeta atacou o pastor Silas. Quer dizer, eu nunca ataquei o pastor Silas. Foi o pastor Silas que falou de mim há um tempo atrás. Ele falou no altar. Tem nenhum vídeo. Tem o meu vídeo respondendo para ele, com muita educação. Aí ele botou, vende profecia, pois vendeu oração para a tesoureira da nossa igreja. Oração com profecia, sem profecia. Então, aprenda uma coisa, Misael. Tem gente que faz fake meu no Instagram, no TikTok, colocando a minha voz, colocando conta da igreja que não existe, que não é nossa, pedindo para arrecadar. Eu duvido alguém. Existem grandes líderes que são admirados até por mim. Por exemplo, o Bispo de Macedo eu admiro ao extremo. Que eu comecei na Universal quando era criança. Tem vídeo dele falando no campo. Tem vídeo dele que pegaram. Aprenda uma coisa. As pessoas querem tanto minha cabeça. Se tivesse um vídeo, uma foto, um telefonema, não teriam já exposto? Cadê o telefone que a tesoureira dele recebeu a oração minha pedindo? Cadê o telefone? Cadê o áudio? Cadê? Não tem? Não existe? Porque se eu falei pelo telefone, tem que ter um número. Cadê o meu número? Não existe. Você está entendendo aonde entra a maldade? O conhecimento, você pode estudar. E agora? E a unção? Cura no culto, batismo com o Espírito Santo, libertação de alma. É humano ou divino? É divino. A pergunta é... Aí teve um camarada que comentou assim, aí ele pregou, ganhou 5 almas. No culto que eu fui, pessoas foram libertas, expulsaram o demônio, vomitaram sangue. 100 almas, mais de 100 almas se converteram a Jesus. Mais de 100 almas, porque foram libertos. Aí alguém fala assim, é melhor ganhar 5 almas do que 5 mil emocionados. Pelo amor de Deus, pelo emocionalismo. Aqui dentro da igreja tem pessoas que eram bandido e não é mais. Pessoas que eram viciado e largaram o vício. Pessoas que eram prostituta e deixaram de ser. A pessoa é liberta pelo emocionalismo? A pessoa é transformada pelo emocionalismo? Certamente. A pessoa é curada de um câncer pela emoção? O INCA está lá. Curou o câncer pelo emocionalismo? Tem que aceitar para doer menos, porque Deus ainda fala, Deus ainda faz.
Ora, a questão que eu queria só te fazer uma pergunta. Pergunte, pastor. Esse mesmo pastor que fala assim, ó, o Salles não é profeta. Eles validam quem? Quem eles validam? Porque uma coisa eu falo assim, ó, o Israel não é profeta. Mas o ciclano aqui, ó, é um homem de Deus, ele profetiza. Quem eles validam? Não tem um vídeo validando. Pode fazer agora que eu tô falando. Não tem um vídeo validando, só tem um vídeo criminando. Não é! Tá bom, e quem é? Será que você não vê que tem dificuldade de elogiar outras pessoas? De reconhecer outras pessoas que não são do meio dele, que não são do ciclo dele? Você tá entendendo a visão? É isso que as pessoas... Mas o que eu não consigo entender é o seguinte, pelo que o senhor está falando aí, talvez não seja isso que o senhor está tentando passar, mas o que dá para entender é que o senhor exige, por exemplo, que em toda pregação, em todo culto, tenha esses sinais divinos. Enquanto Não, que, por não. exemplo, tem muitos Mas se pregadores tiver que demônio, pregam... amigo, mas se tiver um demônio, sim. Porque se uma Mas pessoa tem- vai estar endemoniada, vai ser endemoniada. Não, mas entenda, É isso. o senhor concorda comigo que tem muitos pastores de renome, de nível nacional e internacional, de que pregam 1 hora e meia, e você não tem manifestação de dons, você não tem batismo com o Espírito Santo, demônios se manifestando. É pura e simples a palavra ali. Eu vou te dar um exemplo. É errado. Você lembra do Marco Priscilo no início? Pai das luzes, eu te exalto, te glorifico da noite. Muita Os gente anjos era lá, batizada com o Espírito Santo na ministração da pregação dele. Sim. Eu já vi o pastor Renan Lopes pregar e pessoas ser batizado com o Espírito Santo. Eu presenciei. Sim. É unção. A Sulamita. Mas hoje acontece essa situação. Por exemplo, hoje o pastor Marco Feliciano, quando começa a pregar, ele faz isso também? O anjo que está lá em cima, o anjo que está aqui atrás, ele tem esse mover divino? Ou é mais palavra? O Marco Feliciano, quando ele começou, ele fazia mais essas orações. Fazia mais isso. Hoje não faz, eu não vejo que ele faz. Hoje eu não tô acompanhando tanto. Ele perdeu a unção? Dá pra ver que ele Você perdeu. tá falando. Eu não sei, eu tô falando que quando eu acompanhava, eu sou de uma época que eu alugava a fita dele na locadora pra ver. Sim, Clamor sim. da Meia-Noite, Quanto Vale um Amigo, Destronando Então, Satanás. eu não tô afirmando que ele perdeu a unção porque não tem mais essas manifestações. Eu tô questionando. Não, eu O fato de falei não ter isso. O fato de não ter essas manifestações significa que ele não tem mais a unção, que ela agora é mais carnal? Não, a pergunta que não quer se calar é só isso que eu tô falando. Por exemplo, quando o Eliseu pregou no Crato, Sim. foi pro mesmo povo, porque era um congresso, ou seja, diária, foi 14 dias, se eu não me engano. As mesmas pessoas não se manifestaram para ser liberta, significa que já estava com o demônio no culto dele. Ouviram Sim. a palavra inteira e não foram libertas? É isso que eu estou tentando te dizer. E o demônio se manifestou no nosso culto. Ah, vou esperar o culto dele. Jesus, os religiosos falaram para Jesus assim, você expulsa demônio por Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus vai responder. Se Satanás expulsa Satanás, o reino é dividido e não subsistirá. Dando aqui uma conotação que demônio não expulsa demônio. Uhum. Mas se eu expulso pelo poder de Deus, então é chegado o reino dos céus. Então a pergunta que não quer se calar, é Deus ou não é? Eu particularmente não tenho dúvida. E o senhor acabou de falar aí. O demônio não expulsa demônio. Isso é Ao óbvio. ponto que, eles já afirmaram assim, eles afirmaram assim, deve ser espírito de adivinha. Qual é a base bíblica para o espírito de adivinha? Vai usar de Atos. Quando Paulo vai expulsar o demônio de uma jovem adivinha que imediatamente ela acabou de adivinhar, fazendo que os seus senhores perdessem o lucro. E depois Paulo vai ser preso junto com Silas. Então, quando havia um espírito de adivinha, Israel, Paulo, uma autoridade levantada por Deus, expulsou o demônio e ela não adivinhou mais. Eu já falei, torno a dizer 1000 vezes. Para pastores que falam que tem um espírito de adivinha, eu dobro o meu joelho aonde tiver que dobrar, bota a mão na minha cabeça, ora com azeite, derrama unção, faça o que quiser. Se eu levantar e não revelar mais, era demônio. Mas se eu levantar e continuar profetizando, então sempre foi o Espírito Santo de Deus. O problema não foi eu, o problema foi eles que não têm discernimento de espírito. Tá, agora, desde aquele momento que vocês se encontraram lá no Bom Samaritano, até os militantes lá no Crato, no Ceará, nesse intervalo, aconteceu alguma coisa entre vocês dois? Se encontraram, conversaram? Não, só essas conversinhas, porque ele fica postando o Instagram dele, é só batendo em profecia, se você ver. Ele é revoltado, né? Porque eu vou pregar a palavra, o povo. Aí vai retegar a profecia, pessoal. Ele, por exemplo, só pra você ter ideia, em vez de ele voltar pro mundo, eu não tô criticando ele. Eu acho que o pastor Eliseu, ele tinha que ser professor de seminário, não pastor de igreja. Primeiro que não é pastor, é auxiliar. Então,
Ele é itinerante, fica pregando. Cadê a palavra itinerância da Bíblia? Aonde é itinerante? Então, o pastor tem que cheirar a ovelha, tem que cuidar de ovelha. Quem são as suas ovelhas? Segundo, Sim. quando ele foi pregar no Crato comigo, eu não sabia. Eu preguei dia depois dele. Se ele volta para o mundo espiritual, Israel, ele consegue ser um impacto muito maior no reino de Deus. Por quê? Pregando com uma multidão. Ganhou 5 almas para Jesus, e não é pela quantidade, que um vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Mas ganhou 5 almas, fez a pregação, e os demônios se manifestaram. Por que eu fico falando de demônios se manifestar? Gente, Jesus é o verbo. É a palavra encarnada. Quando Jesus chega em Gadara, Israel, ele prega primeiro ou ele liberta? Ele liberta. A libertação é crucial, porque não adianta, irmão, pregar o diabo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem sabe mais Bíblia? Pastor Eliseu Rodrigues ou o diabo? Quem é que sabe mais a... Mas é sobre quem sabe mais de Bíblia? Quem sabe mais a Bíblia? O diabo não sabe a Bíblia? Tudo bem. Creio que falar sim. de novo. Vou perguntar a você. O diabo sabe ou não sabe a Bíblia? Sim. Lucas, capítulo de número 4. Jesus está no deserto. A Bíblia diz que o diabo fala para Jesus assim, ó, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Aos anjos da ordem a teu respeito, para te guardar em todo o teu caminho. Jesus, também está escrito em Deuteronômio que não tentarás o Senhor teu Deus. Enquanto o diabo está usando a palavra para convencer Jesus de se jogar, Jesus está usando uma palavra para dizer, eu não posso tentar o meu Deus. Então o diabo usa a Bíblia também, tá? O diabo usa. A letra mata, o Espírito vivifica. A Bíblia é a maior base da igreja. Eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra. Tem livros na terra que eu li mais do que a Bíblia. Então sou apaixonado pela palavra. Mas entendamos que a Bíblia também está no catolicismo. Um padre estuda muito mais tempo para ser padre do que um pastor. A Bíblia está no Alcorão, tem parte de Bíblia no Alcorão. A Bíblia está no Espiritismo. Allan Kardec usou parte de Bíblia. Testemunho de Jeová da Costa e muita gente é crente na Bíblia. E afinal de contas, a letra que é tão poderosa, por que não liberta? Aprenda uma coisa. Eu falo para você de verdade. A religião, quando Jesus chega, a religião já existia. Essênios, fariseus, escribas, saduceus. Inclusive, Jesus ia no templo dos fariseus, lembra que ele jogou os cambistas para fora? O selo pela casa do meu pai que me consome. Então, no mesmo tempo que Jesus foi expulsou os cambistas, era o tempo que os fariseus iam. E os fariseus não perdiam o culto de Jesus. Então, eu só faço uma pergunta para você. O culto tem o humano e o divino. Cantar bonito na igreja. Caiu, voltou. Ó, pegava para mim. Voltou, agora voltou. O culto numa igreja, a música, o louvor, bem ensaiado, é humano ou divino? Humano. Uma semana para ensaiar e cantar. Uma palavra bem elaborada, Israel, é humano ou divino? Humana, pode ser humana também. É treinável. Né? A questão é, onde eu fico brigando, não é pelo conhecimento. Que a Bíblia também fala para aquecer na graça, e no conhecimento, a graça também está ali. Ao ponto que, qual foi a faculdade que o Eliseu Rodrigues fez? Fala para mim, eu não tenho condição de fazer uma faculdade lá? Eu não tenho condição de fazer um curso lá, uma faculdade. Deixe o seu comentário aí. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir. E eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.